Oi, Diego Leite. Oi, Maria. Será se a Adri já entrou? Não. Tô vendo você, meu irmão. Então, eu já vou. Antes de eu iniciar, eu já vou. A gente tá aguardando a Adriele entrar. E. E aí, pessoal? Ah, ela entrou. Vou chamar aqui ela. Boa noite, boa noite. Oi, minha amiga. Oi, amiga, e E aí? aí? Então, antes de eu começar, vou apresentar a Adri. A Adriele é uma amiga muito querida, uma amiga recente, que Deus colocou no meu caminho, que eu sou muito grata. É uma mulher tão bonita que nem usa filtro. Eu tô aqui toda trabalhada no filtro. Ela também é dentista, como eu, né? E ela é líder de mulheres e líder de casados para sempre. E é uma bênção na minha vida e na vida de muitas outras mulheres, né? Eu queria começar falando, porque assim, o tema seria, eu preciso, é uma interrogação, né? Eu preciso mudar. E esse tema, ele pode gerar, assim, um certo desconforto em muitas pessoas, porque tudo depende de quem recebe a informação, né? E aí eu fiquei pensando que talvez alguém receba e pense da seguinte forma, mas eu tenho o meu jeito, por que que eu preciso mudar? E eu queria esclarecer que a referência do eu preciso mudar não seria referente à mudança, mudar sua personalidade, mudar quem você é, né? Não é isso. E. Vai, filha. Mamãe, você esqueceu E de colocar aí. a grade do Vicente. E aí a vovó não sabe Tá bom, já colocar. já a mamãe vai. Fica de bacana um pouquinho. Filha, tchau. E aí, eu queria começar falando que, assim, por que que eu propus conversar com você sobre esse tema, né? Porque você foi uma pessoa muito importante, né, nesse processo que eu venho vivendo há algum tempo já, de mudança. Mas como é que eu cheguei nessa necessidade de mudar, né? Porque ao longo da minha vida, eu sempre gostei muito de servir as outras pessoas. Servir não no sentido servir, né? Mas ser útil, ser prestativa, ser proativa. Desde muito criança, eu sempre gostei de fazer isso, né? Só que ia muito além de gostar e eu não tinha essa consciência. No fundo, eu fazia todas essas coisas para ser aceita, né? Sem dúvidas, uma das minhas linguagens do amor são palavras de afirmação e eu fazia todas essas coisas por todo mundo, esperando sim ser aceita pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos. E assim, por mais que eu fizesse, eu tinha um retorno, né, do que eu esperava. Ah, a Natália é gente boa, a Natália faz isso, a Natália faz aquilo, a Natália resolve. Então, assim, para as minhas expectativas, o retorno existia. Mas ainda assim, eu vivia insatisfeita, sabe? Eu tinha aquela tristeza. Por quê? Porque nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, quem sou eu para agradar todo mundo, né? Nunca, jamais na vida eu iria agradar todo mundo. Então, sempre que eu desagradava alguém, eu ficava muito mal. Eu ficava péssima. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. E como se tudo que eu tivesse feito de nada servia. Bastava eu fazer uma coisinha errada e eu não servia mais para nada. Mas isso era uma coisa minha comigo mesma, né? Não era com o outro. E aí eu sempre escutei dizer assim: ai, que você começa as coisas e não termina. Você começa as coisas e não termina. E eu nunca entendi realmente por que que eu não conseguia terminar as coisas que eu começava, né? E aí, durante todo esse processo, eu sei que a pandemia, infelizmente, não é uma coisa positiva e que muita gente teve perdas familiares, né? Mas, assim, foi um período que forçou a gente a olhar pra gente, né? E, assim, eu consegui compreender que eu não terminava as coisas porque, à medida que eu desagradava alguém, eu já mudava de foco. Por quê? Porque eu queria era agradar.
eu queria sempre agradar a outra pessoa, eu queria sempre agradar as pessoas que estavam convivendo comigo. Então, a partir do momento que eu cometi um erro, né, alguma coisa que não agradava mais alguém, eu mudava o que eu estava fazendo, porque eu queria fazer para agradar, né? Então, assim, durante muitos anos, o que eu vivi era ilusório, né? Porque você vive em função de outras pessoas, as outras pessoas não te pediram isso, as outras pessoas não te solicitaram isso, e você, por conta própria, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, e é um fazer automático, e você se sentindo sempre triste, sempre como se alguma coisa faltasse, a sua expectativa nunca era, a minha no caso, né? Nunca era suprida, e aí você se esgota e vai esgotando as outras pessoas, porque você está sempre exigindo muita coisa delas, né? Porque elas nunca vão corresponder à tua expectativa, porque ela é muito alta, a minha no caso, né? Porque ela era muito alta. Eu queria ser sempre muito boa em qualquer coisa para todas as pessoas, e isso é impossível, né? E aí tive que lidar com muitas perdas, né, nesse caminho todo, até entender que sim, eu precisava mudar. E o eu precisava mudar não é mudar o meu temperamento, não é mudar a Natália que fala demais, não é mudar a Natália que fala rápido demais, mas mudar a Natália que espera coisas que não deve esperar. A Natália que deixa de viver a própria vida, deixa de ter a identidade dela, porque eu não tinha identidade. Se as pessoas me tratavam bem, eu estava feliz. Se as pessoas me tratavam mal, eu estava triste. Se eu tinha um resultado positivo, eu ficava feliz. Se uma coisa, a expectativa que eu criava não era suprida, eu ficava triste. Então, assim, eu não tinha identidade, não é? Eu não me conhecia. Então, a minha vida estava sempre nas mãos de outra pessoa. Então, nesse sentido, eu precisava mudar, né? A minha mudança, ela aconteceu muito quando eu encontrei Cristo, né? Assim, eu tive muitas oportunidades na vida de encontrá-lo e de ter um relacionamento real com ele, e eu joguei fora muitas dessas oportunidades. Eu não vou dizer assim, não vou ser tão cruel comigo mesma, né? Porque foi outra coisa que eu aprendi, a não ser tão cruel comigo mesma. Mas eu precisava passar por tudo que eu passei, e talvez nas outras oportunidades que eu tive eu não estivesse tão preparado para recebê-lo na minha vida como eu estou hoje, né? Eu passei pela situação do Vicente, eu cheguei bem pertinho de ficar assim íntima com ele, e de novo eu deixei correr, de novo eu me afastei. Então, assim, a questão do eu preciso mudar é porque a partir do momento que você não se reconhece, que você não tem a sua identidade. Hoje eu estava vendo uma aula de um curso que eu faço, que o nome do curso é Viva o Propósito, né? E aí ela fala sobre a síndrome da orfandade, né? Que se você não sabe quem é o seu pai, você não tem como ter uma identidade firmada. E quando ela fala seu pai, não necessariamente é seu pai biológico, né? Se você puder resolver as suas questões com seus pais biológicos, perfeito, ideal. Mas se você não consegue resolver essas questões parentais em vida, vamos dizer assim, você tem um pai maior de todos, né? E aí quando você se reconhece como filho, porque filho não desagrada pai. Isso é que qualquer coisa que um filho faça, eu não deixo de amar meus filhos quando eles fazem alguma coisa que me desagrada, né? Então, Deus é a mesma coisa. A partir do momento que a gente se reconhece como filho, eu deixo de ser órfã. E quando eu deixo de ser órfã, aí eu me reconheço. Aí eu tenho a minha identidade, e aí eu posso ser finalmente livre. Eu posso ser finalmente eu de verdade. Então, assim, eu não deixei de ser, assim, sabe, faladeira, de ter esse meu jeito mais, às vezes, intempestivo. Mas eu mudei no sentido de reconhecer as minhas limitações e de saber que eu posso, né? De saber que eu tenho um pai acima de mim que me capacita para as coisas que eu quero fazer, para as coisas que ele me preparou para fazer, né? Então, assim, a mudança é nesse sentido. E aí, como você foi uma pessoa que contribuiu e tem contribuído demais nessa minha caminhada, né? Eu convidei você para a gente conversar sobre isso, porque você também passou por isso,
né? Você também passou por essa metanoia, essa mudança de mente, e eu acho que ninguém melhor do que você para esclarecer um pouco, também contar um pouco do que você, de como foi essa questão de mudar ou não mudar para você. Uau, né? Bom, meninas, sei que tem muitas que já me conhecem, mas eu gostaria de me apresentar. Eu queria me apresentar a vocês. Meu nome é Adriele, eu moro em Palmas, no Tocantins. Morei muitos anos em Marília, no estado de São Paulo, fiz faculdade lá, também sou odontóloga. Não trabalho mais na área. Hoje eu sou mãe em tempo integral, cuido da minha família, tenho 4 filhos, amo o que eu faço hoje, né? Cuido de muitas mulheres, a gente é líder do curso de Casados para Sempre, e assim, creio que esse é o meu propósito de vida, né? Uau, Natália. Bom, vamos lá. A Natália falou muitas coisas, assim, que daria para a gente ficar uma semana falando sobre vários assuntos, né? É um assunto que me chamou a atenção quando a Natália fala, assim, sobre ela fazer, que desde criança ela era dessa forma, né? Ela fazia as coisas pelos outros. Eu tenho aprendido na disciplina positiva que sobre rotular os nossos filhos, né? Queria só voltar para a gente ter um pouco de atenção em relação a isso, para a gente ver se o que nós fazemos hoje, se como nós fomos, né? Porque nós sabemos que a criança que nós somos reflexo da criança que nós fomos. Então, assim, se talvez a gente não está transferindo toda essa bagagem que nós tivemos para os nossos filhos. Então, observar isso, porque o que eu aprendi essa semana, é que a gente não rotula os nossos filhos só com rótulos negativos, tipo assim, ai, você é muito preguiçosa, ai, você não faz nada certo, né? E você acaba rotulando, a criança cresce com aquela crença de capacidade abalada, de merecimento abalada, a identidade não firmada. E quando a Natália falou assim que ela fazia as coisas, né? Tudo, porque as pessoas falavam, a Natália faz tudo, a Natália resolve, a Natália isso, né? Era um rótulo positivo, mas rotulou ela. Então ela acreditou que o valor dela estava no fazer e não no ser. Né? É muito interessante isso, porque o Paulo Vieira explica isso muito bem, né? O coach. E ele faz uma pirâmide, e nessa pirâmide ele coloca lá em cima o ter, no meio fazer e embaixo o ser, aquela pirâmide enorme o ser. Muitas pessoas, elas acham que elas têm valor pelo que elas têm, muitas pessoas acham que o valor delas está no que elas fazem, mas o que a gente precisa entender é que nosso valor é em quem nós somos. E a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, que foi assim que ele nos criou. Quando Deus nos criou, ele colocou em nós todos os atributos dele, né, em nós. Então, tudo aquilo de bom ele colocou em nós, a benignidade, o desejo de fazer, né, de estar num caminho à santidade. Então, tudo isso foi colocado dentro de nós. O amor, né? O carinho, a preocupação com o próximo. Então, tudo isso já foi colocado dentro de nós. Muitas vezes, a gente não vai crescendo e nós vamos juntando. Sabe aquele imã? Eu lembro que eu tinha umas tias que elas costuravam, né? E elas tinham uns imãs e tinha um monte de alfinetinho, daqueles alfinetinhos que na época nem tinha aquelas cabecinhas coloridas, era só os alfinetinhos bem fininhos. E eu lembro que onde elas colocavam assim o imã, os alfinetes grudavam assim no imã. Então nós somos como se fosse esse imã, desde da gestação, a gente já vem acumulando, né, sobre nós tudo o que as pessoas que conviveram conosco passa pra gente, os nossos pais, a forma com que a gente foi criado, as pessoas que a gente se relacionou. Então, tudo isso vai moldando quem nós somos hoje. E muitas vezes a gente cresce um adulto com a crença de merecimento abalada, né? Com a crença de capacidade abalada, sem saber a nossa verdadeira identidade. E a nossa identidade, ela deve estar em Cristo Jesus. Né? A gente deve olhar e nos espelhar nele para quem nós desejamos ser hoje. Então, assim, a gente precisa realmente, isso que a Natália falou é uma coisa assim que eu não me vejo
nessa transformação sem esse agir de dentro para fora. Eu falo assim para várias pessoas, né, dos cursos, que muitas vezes a gente tenta mudar pela nossa própria força e a gente consegue mudar. Um mês, Mas é 2 temporário. meses, né? 3 E era meses às exatamente o que eu vezes. passava. Sempre E começava e quando nunca prosseguia. e quando vem e quando volta, né, parece que volta pior do que era, né? E aí, por quê, gente? Porque é uma coisa que você está forçando, que você tenta fazer de uma forma da sua própria vontade, da sua própria força, do seu próprio entendimento. Enquanto a gente não coloca isso diante de Deus, né, a gente não consegue. Eu falo que o Espírito Santo ele dá esse discernimento para a gente do que é certo, do que é errado. Quando a gente não tem a presença do Espírito Santo, eu enxergo que a gente não consegue. Muitas vezes a gente age de uma forma errada, achando que está certo, né? E quando a gente passa a conhecer mais do Espírito Santo, o Espírito Santo ele passa a nos dar esse discernimento do que é certo e do que é errado. Então a gente passa a realmente olhar para as nossas atitudes, até aquela tomada de consciência que os coaches tanto falam, olhar para dentro de nós e analisar quem nós temos sido. Eu digo sempre que nós estamos numa caminhada, é uma jornada, e do mesmo jeito que às vezes a gente pega um carro para viajar, a gente também precisa, às vezes, parar no meio da nossa estrada, da nossa vida, e fazer uma revisão em nós, olhar para dentro de nós. E como a Natália falou, a pandemia ela veio e apesar, né, de tanta coisa que está sendo perdida, eu creio que tem muitas coisas que estão sendo encontradas, né? Eu falo que a pandemia ela fez as pessoas olharem para dentro, para dentro de nós, para dentro dos nossos. A gente não ficou mais envolvido com o que estava para fora do mundo, do muro da nossa casa, mas a gente passou a olhar para dentro do muro e a conviver com pessoas, né, que na verdade é a joia de Deus, a nossa família, e a gente passou a nos conhecer em profundidade. Coisas que antes a gente tinha, era muito atarefado, o tempo era muito corrido, não tinha tempo, né? Então, assim, o nosso maior problema antes, né, tornou o que a gente mais tem hoje, né? E a questão do tempo mesmo, de olhar para dentro de nós e nos conhecer, saber onde nós estamos caminhando, para onde nós vamos, né? Que valor eu tenho, quem eu sou, quem eu sou, Do que quem eu é a gosto? Natália? Do que eu gosto? Eu não sabia nem do que eu gostava, não sabe? Dizer assim, ah, você quer? Ah, tanto faz. Pra mim, tanto faz. Eu quero é agradar, eu quero é que você fique feliz, eu quero é que você fique satisfeito. Então, pra mim, tanto faz, sabe? Não fazia diferença. Eu queria só falar uma coisa sobre essa questão dos rótulos que você falou, dos rótulos positivos, que eu cresci, além de escutando isso, né, que eu resolvi e tal, tal, eu cresci escutando que eu ia ser uma ótima mãe. Ai, que eu ia ser uma ótima mãe, que eu escutava demais isso, porque como eu gostava muito de cuidar dos primos e tal. Então, a Natália vai ser uma ótima mãe, vai ser uma ótima mãe, vai ser uma ótima mãe. Gente, quando eu tive a Helena, e ela me deu bastante trabalho, né? Não dormia, minha primeira filha, não dormia e tal. Aquilo foi tão frustrante. Porque em muitos momentos, a minha identidade materna foi posta em xeque. Porque eu não podia me estressar. Eu era uma ótima mãe. Eu cresci para ser mãe, né? Então, assim, até os rótulos positivos, a gente tem que ter cuidado, porque cria uma carga na criança, né? Ela vai crescer achando que ela tem que ser muito boa em determinada coisa, porque ela sempre foi muito boa em determinada coisa, e às vezes não é o que ela quer, ou ela não consegue corresponder a essa expectativa. E isso também contribui para a formação da personalidade dela, né? Que vai levar ela a um caminho melhor ou pior, entre aspas, mais fácil ou mais difícil para uma eventual mudança, né, necessária. Eu vejo, Ná, que isso aí também está um pouco relacionado com a questão da sua identidade, de você querer agradar. Onde, lá na sua infância, você precisava chamar essa atenção para que você fizesse as coisas para que as pessoas te enxergassem realmente como você é, mas como você é em pessoa, não pelo que você faz, né? Então, eu acho que quando você se frustrou na maternidade, foi nesse período, né?
foi porque realmente você se sentia abalada de perceber que as pessoas iriam, que você iria frustrar, né? A Natália é uma excelente mãe, a Natália, né? Então, assim, eu vejo que isso é aqui dentro, né? E a gente percebe que a gente precisa voltar e resolver questões lá da criança que nós fomos para que a gente possa seguir nessa caminhada. Sabe aquela viagem que eu falei? A jornada da gente parar o carro e fazer uma revisão, da gente parar e fazer uma revisão, é justamente isso, é a gente se conhecer. Quem eu sou, né? Quem eu sou? O que que eu gosto, como você falou? O que que eu gosto de fazer, né? O que que me motiva? Qual que é o meu propósito? Né? Para que eu vim nesse mundo? Por que eu tô aqui? Então eram muitas questões que quando a gente não tem a nossa identidade firmada, quando a gente não busca esse relacionamento com Deus, porque eu creio que Deus nos traz todas essas respostas, eu creio nisso. Então assim, quando a gente não se conecta com Deus, quando a gente não está linkado com o Criador, né? Criação e Criador, quando a gente não linka com Ele, a gente realmente vai numa caminhada buscando outras coisas, buscando muitas vezes no profissional, muitas vezes busca e na verdade não tá lá. O que a gente precisa, o vazio, esse vazio existencial que eu falo, não está no seu trabalho, não está no seu relacionamento perfeito, não está no seu relacionamento com seus filhos, não está no que você tem, não está no carro que você quer trocar, não está no sonho. O meu sonho é ter uma casa. Você vai conseguir a casa, aquele vazio vai continuar. Aí você vai querer ter um outro carro, aí aquilo vai continuar. Aí você vai olhar para o seu casamento e vai falar assim, essa não é a esposa que eu sonhei, ou esse não é o marido que eu sonhei, que eu esperei, e aí talvez até busque outra pessoa para se relacionar, mas se aquele vazio, se aquilo não for preenchido, se aquela satisfação, aquele contentamento, né, você se tornar contente mesmo, contente de alegre, mas contente de contentamento com aquilo que Deus te oferece, com o que Ele traz, com o que Ele preenche na sua alma, você não consegue prosseguir em nada na sua vida, em nenhuma área. Sempre vai ter um buraco, sempre você vai achar que o problema é uma área, o problema é outra, e você sempre vai estar cada vez mais motivado a buscar em outros lugares. E quando a gente busca essa direção de Deus, quando a gente busca isso em Deus, quando a gente sabe qual que é, o que que Deus espera de nós, quem nós somos em Cristo Jesus, por que que nós fomos criados, que todos nós temos um propósito, que a graça de Deus que está sobre a minha vida está sobre a minha vida, que não adianta eu me comparar com você, não adianta eu me comparar com a outra, não adianta eu me comparar com a outra amiga, porque a graça que Deus colocou sobre a minha vida, ela é única para mim. Entendeu? O que Ele colocou na sua vida, a forma com que Ele te vê é única. Você é única para Ele. Eu sou única para Ele. Sabe? É um pai que Ele ama a todos os filhos de uma forma igual, sabe? De uma forma genuína, mas cada um é único. Sabe, eu nunca vou ser igual a você, você sempre vai ter alguma coisa que você vai ser muito melhor do que eu. A sua vivência te trouxe experiências muito diferentes da vivência que eu tive. A vivência do meu esposo é muito diferente da vivência que eu tive. A minha lente é diferente da lente do meu irmão, que nós fomos criados com os mesmos pais. Você entende? Então, assim, cada um vai absorvendo aquilo que da sua jornada, a sua forma de enxergar algumas situações, os seus sentimentos, cada um vai. E enquanto a gente não colocar isso diante de Deus, enquanto a gente não conhecer o Deus, né, que nos criou, por que nós somos, como nós somos criados, a gente realmente vai se cansar. O meu marido diz assim que quando a gente começa, né, numa jornada e aí a gente busca, e eu vejo que foi aí que eu encontrei o que faltava em minha vida, porque eu mergulhava no trabalho, sabe? Eu era extremamente acelerada. Quando a Natália falou assim que você não vai transformar o seu temperamento, você não vai transformar a sua personalidade, não. Mas tudo vai se aperfeiçoar de acordo com a vontade do Espírito Santo. Você vai se colocar debaixo do domínio do Espírito Santo. Então, assim, se você era acelerada, se você é o seu jeito, né? Se você tem um jeito de falar muito rápido, você vai continuar tendo o seu jeito, mas aquilo debaixo do domínio do Espírito Santo. E eu percebi que me faltava algo na minha vida. Eu
Acordava às 5 horas da manhã, levava as crianças para a escola, dava banho, sabe, buscava. E muitas vezes chegava atrasada porque trabalhava demais e voltava. E aí eu não via a hora de chegar sexta-feira para ser feriado, para estar em família. E chegava sexta-feira, aí tinha aquelas coisas, todas as coisas para fazer, algumas coisas de casa para organizar. E as crianças, que muitas vezes dava trabalho, porque você tá trabalhando o dia inteiro, você não tem aquele convívio com os filhos, né? E aí chega final de semana, você fala assim, meu Deus, aí você fala, nossa, cadê a hora de voltar para segunda-feira para eu voltar para o escritório? E aí voltava para o escritório, e voltava para o escritório de novo. Então, assim, é aquela vida que nada te satisfaz. Hoje de manhã nós conversamos com as meninas, né, no grupo de manhã, em relação a lugares, né? Eu cheguei num ponto da minha vida que eu ia para um restaurante, e eu estava em casa, eu falava assim, amor, não quero mais estar em casa, vamos dar uma volta, vamos almoçar, vamos almoçar. Ia para um restaurante, chegava no restaurante e falava assim, nossa, agora não quero mais ficar aqui, quero ir para outro lugar. Vamos para o café. Ia para o café, não queria mais, mas nada satisfazia. Mas não era o lugar, era eu. Era algo que estava em mim faltando, sabe? E eu comecei a perceber que independente do que eu buscasse, independente da profissão que eu buscasse, independente de eu mergulhar no trabalho ou não, ia sempre estar me faltando alguma coisa. E foi nesse momento que eu falo assim que não está na Bíblia, mas eu creio que ou é pelo amor ou é pela dor, que a gente é no momento do deserto, é no momento que a gente está no fim do túnel, que a gente fala assim, meu Deus, cadê aquela luz? E que o Senhor aparece para a gente. Eu falo que é no momento que o solo, né, que é o nosso coração, já está bem arado, e na hora que ele começa a jogar as sementes dele, aquilo começa a geminar. Então, assim, eu nunca vou falar assim, Senhor, por que o Senhor não deixou eu passar por tantas coisas? Por que eu não te conheci 10 anos antes? Por que eu não te conheci 5 anos antes? Porque o solo do meu coração não estava preparado para receber as coisas que ele ia jogar em mim. Então, assim, eu primeiro precisei passar por todo esse processo. E eu, né, a gente conversa sobre isso. Hoje, eu posso ajudar mulheres e curar na alma as dores delas e fazer elas se encontrar naquilo que um dia eu fui perdida. E fazer elas se curarem naquilo que um dia para mim foi dor. E hoje eu consigo, ó, o caminho, eu segui por aqui. Se você quiser seguir por aqui, o caminho é por aqui. Então, primeiro é se conhecer. E aí, quando a gente se conhece, que a gente começa a olhar para dentro de nós e a gente começa a enxergar tanta coisa, fala, meu Deus, de onde eu desviei? Por onde, que caminho é esse que eu estou percorrendo na minha vida, sabe? Onde as circunstâncias passam a dominar a gente, as nossas emoções passam a nos dominar, a gente fica descontrolada, passa por algumas dificuldades, fica extremamente irritada, impaciente. E onde que eu comecei a perder isso, sabe? Onde foi que eu deixei as emoções me dominar? E aí a gente passa a se conhecer e perceber. E eu falo que é o momento da gente se aceitar. Aceitar como a gente tem sido, porque a gente tem aquela tomada de consciência de quem a gente tem sido, e muitas vezes a gente não vai gostar de quem a gente tem sido, a gente não vai gostar de olhar para dentro de nós, muitas vezes vai doer. E doeu para mim. Tinha dia que eu queria ficar deitada, sabe? Tinha dia que eu falava assim, meu Deus, eu não acredito, né, que eu tenho sido essa pessoa, essa mãe. Eu não acredito que eu tenha sido essa esposa, sabe? Eu não acredito o que eu vou colher lá na frente? Onde que vai estar o meu relacionamento lá na frente se eu continuar desse jeito? Como será que vai ser os meus filhos se eu continuar desse jeito? E foi aí nessa tomada de consciência que eu olhei para dentro de mim e comecei a me conhecer, que eu falei, não, eu preciso me aceitar. E eu comecei a me identificar assim, de uma forma onde eu usei a culpa, toda aquela culpa que vinha sobre mim, para me impulsionar a ser cada vez melhor, e eu não permiti que eu ficasse realmente deitada naquela cama da vitimização. Por mais que muitas vezes isso fosse mas sabe o que é? Porque quando eu era criança, era assim. Porque era assim. Porque era assado. Porque o meu irmão era melhor do que eu. Porque o meu irmão era melhor aluno do que eu. Então, assim, eu não me permiti ficar nessa cama da vitimização. Eu decidi romper com isso e buscar algo diferente para minha vida. E eu falo que Deus me direcionou em cada momento, em cada circunstância, ele foi colocando pessoas, ele foi colocando situações, ele foi colocando livros, ele foi colocando cursos com que eu pudesse ter esse crescimento tanto espiritual quanto esse crescimento emocional. E eu sei que Deus ele foi cuidando de mim em cada detalhe, e cada vez mais eu cresci em profundidade na palavra dele.
depois a gente conversa bastante, né? Sobre essa questão de se aceitar, né? E não se conformar. Não se conformar com o que a gente é, sabe? E perceber, fala, se a gente não olha para dentro da gente, se a gente não sabe, eu tenho até uma amiga, ela tá aí, a Natália Comotti. Ela falou assim uma vez para mim, né? Eu ia lá para ela fazer minha sobrancelha, a gente ficava quase uma hora conversando. E ela falou assim um dia para mim, Dri, é aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para que lado vai, qualquer lado é lado. Se você não tem o foco, tudo que vem para te desviar, se você não sabe quem você tem sido, como que você vai saber como ser melhor? Eu Se já ia você não dizer isso. sabe no que mudar, se você não percebe, né? Se você não olha para dentro de você e não fala assim, eu preciso me transformar no quê? Se você não sabe o que você precisa, se você não sabe onde você precisa de transformação, onde você precisa né, dessa mudança, Eu já ia o que dizer você vai isso. mudar? Essas Então fala, mudanças amiga. essas mudanças que a gente tenta fazer, né, por conta própria, elas nunca duram justamente por isso. Porque como a gente não se conhece, a gente não sabe para onde vai. Eu não sei o que é que eu quero melhorar. E o que eu quero melhorar é sempre buscando credibilidade, entendeu? É sempre assim, o outro vai olhar e vai dizer assim, eita, fulano, só agora quer dizer que mudou. A gente está sempre esperando, é aquela mesma história, né? Sempre esperando a credibilidade do outro, porque a gente não é livre, a gente não se conhece, eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, então eu preciso da aprovação alheia. Então, assim, só quem passa porque é um processo, né? É um processo. É um processo árduo, como você disse, dói, né? Primeiramente. Primeiro é assim, a gente desce, vai lá no fundo, até botar a mão na consciência e dizer assim, Senhor, onde era que eu estava? O que era que eu estava fazendo? Eu dormi esses anos todos, só pode. Aí a gente, enfim, começa a definir as coisas. E como você falou, Deus vai colocando pessoas, vai colocando situações, e a gente vai tomando cada vez mais consciência. E aí a gente passa a mudar por um propósito definido. A gente passa a mudar porque eu sei o que eu quero fazer. Eu sei o que eu tanto sei o que eu quero fazer, como eu sei o que eu não quero repetir. Entendeu? Então, assim, agora, quando você tem de fato uma tomada de consciência, você começa esse processo sem olhar para trás, sem olhar para o lado, olha só para frente. Não tem mais o outro, não tem mais a aceitação, né, do que vem da frente. É você por você, sabe? É libertador. É assim, Então, assim, quando eu falo sobre, eu preciso mudar, quando eu questionei no tema da live, é justamente isso. Eu digo para as pessoas assim: a sua vida hoje, você vive por você. As coisas que você faz, óbvio que ninguém. Quando eu digo viver por você, não é viver de forma egoísta, né? Sim. Mas também não é entregar nas mãos de outra pessoa a sua satisfação pessoal, o seu auto-amor. Não é você entregar de bandeja e entrar no vitimismo, dizer assim, na justificativa, né? Como diz o Pablo Marçal, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada, né? Só em dar desculpa. Então a gente fica, mas eu sou assim porque o fulano reage de tal forma, ou eu fiz isso porque o fulano sempre fala assim comigo. E aí simplesmente não existem mais os fulanos. Não existe mais o entorno. E não é egoísta. É porque quando eu amo a mim mesma, aí eu sou capaz de amar meu próximo. Quando eu amo a mim mesma, aí eu sou capaz de botar para fora tudo que eu tenho de bom e aí todo mundo vai sentir e a mudança é real e independe de X ou de Y, se acredita, se não acredita, se, né? Independe. Isso é que é sensacional. A Yasmine falou, né, a questão da autorresponsabilidade, a gente ser responsável por quem nós temos sido, né? E, gente, eu não aguentei a Viviane, ela colocou um negócio aqui, depois que ver, não tem como desver, é isso mesmo. Tipo isso mesmo. É isso mesmo, É Viviane, isso depois que mesmo. a gente enxerga, você não tem como não Não, enxergar mais, não dá né? mais. E graças a Deus que não dá mais para desver. Ô, Senhor! E
Depois a gente fala sobre a questão da gente nos entender, né? A gente entender, eu falo para as meninas assim, da gente. Você sabe quais são os momentos que te deixam alegres? Vocês sabem quais são os momentos que te deixam triste? Qual o momento que você fala assim, nossa, agora eu vou perder o domínio próprio? Esse momento, quando eu vou na casa daquela pessoa, eu fico extremamente irritada. Então, se você sabe esses momentos, então, assim, é a questão da gente se conhecer mesmo, para a gente se autorregular, para a gente conseguir, né, quebrar muitas vezes vícios emocionais, né, para que isso não fique ocorrendo com frequência. Mas eu gosto muito do que a Natália falou e sobre a questão da gente amar nós mesmos, né? É o segundo mandamento da Bíblia, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? De toda a sua alma. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E eu tive essa percepção e eu falei assim, como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Se eu não me conheço, né? E a gente precisa se conhecer, a gente precisa se amar, e não de uma forma egoísta, como a Natália falou, mas nos amar por quem nós somos, por quem Deus tem nos tornado, né? A gente precisa apreciar, contemplar quem nós temos. Eu falo que a nossa transformação, elas são degraus. Muitas vezes a gente vai subir 10 degraus e vai descer 5 degraus, né? Mas para a gente permanecer ali, é um dia de cada vez, né? Um dia, a mudança, ela não vai vir assim, porque você não vai conseguir suportar se ela vir de uma vez. Então, Deus, ele vai liberando em medidas aquilo que você precisa, né? Ele vai liberando aos poucos aquilo que você precisa para você ser transformado. Ele não vai colocar algo em você que você ainda não está preparado para aquela mudança. E aí, quando a Ana fala de amar ao próximo, né, como a ti mesmo, quando a gente entende quem nós temos sido, quando a gente olha para dentro da gente e quando a gente olha com o objetivo, né? Não, eu preciso ser transformada nisso. Como que eu vou ser transformada nisso? Nesses momentos eu me sinto assim irritada, nesses momentos que começa uma discussão eu fico irada, nesses momentos eu fico impaciente, nesse momento eu grito com os meus filhos, né? Então, assim, você vai começar a perceber os momentos que desencadeiam, que a sua emoção passa a te dominar. E aí você vai aprender a dominar isso. Você vai aprender a dominar a sua emoção. Na hora que for dar vontade de gritar, né? Não tem como desver. Você vai, como diz a Vivi, né? Você vai olhar para dentro e vai falar assim: eu não vou, eu vou quebrar esse vício emocional, sabe? Eu não vou gritar. Então, assim, você vai ressignificar muitos momentos. Eu falo para as meninas sobre a gente fazer o caminho de volta. Quando a gente entra no processo, não tem como a gente passar pelo processo sem passar pelo perdão, né? Não tem como a gente falar assim, não, eu vou passar no processo, eu vou pular o perdão e vou continuar. Não, e eu sei que o perdão é algo que pega muito as pessoas, porque muitas pessoas não conhecem a necessidade de perdoar. Você precisa perdoar, porque a Bíblia diz, né, que se a gente não perdoar, o Senhor também não vai nos perdoar. Então a gente precisa, antes de oferecer a nossa oferta ao Senhor, se a gente lembrar que tem alguém contra alguma coisa, né, contra a gente tem que ir lá resolver o problema para depois a gente vir e oferecer a nossa oferta ao Senhor. Então, muitas vezes a gente tem orado pedindo coisas para o Senhor e a gente não tem recebido, e quando a gente vai ver, talvez a nossa oração não passa do teto, como muitas pessoas falam. Por quê? Porque a gente tá ali com o coração preso em algum momento da nossa vida com alguma pessoa, ou alguma pessoa tá com o coração preso em relação a gente, alguma mágoa, ali tá reinando naquele lugar. E a gente precisa realmente se desfazer disso, liberar a pessoa, nos liberar disso, dessa falta. O meu esposo fala que o perdão é um perder grandão. Você vai perder, não vai justificar o que a pessoa fez, você não tá. Mas você tá liberando a pessoa para viver a vida dela, você viver a sua vida, né? Você tá soltando aquelas correntes lá que ficam te prendendo. E eu falo que eu nem lembro por que eu entrei no perdão. É Não, assim, amiga. Vai, é. continua. Não, e Continua. aí. Sim, é porque você disse que tudo começa no perdão. Não tem como você Ah, ter eu uma tava falando sobre o mudança. caminho de volta. Isso, é. Isso. É verdade. Eu estava falando sobre o caminho de volta. Por quê? Porque muitas vezes
a gente vai ter que fazer o caminho de volta. E eu vou falar um pouquinho para vocês o que que é o caminho de volta. O caminho de volta é assim, às vezes a gente está habituada a ir, né, de um jeito. Por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Eu passava alguns momentos, eu ficava extremamente irritada com os meus filhos, eu gritava, né? E eu ficava assim. E aquilo, né? As crianças ficavam chateadas. Depois eu me sentia culpada, me sentia muito mal por ter gritado, né? Por ter ficado irada. Às vezes a gente, quando tá com raiva, fala aquilo que não deve ser falado, né? Então, assim, você acaba e aí eu entendi que eu tinha que fazer o caminho de volta muitas vezes na minha vida. E muitas vezes eu tive que voltar para as minhas filhas e pedir perdão a elas pelo que eu tinha falado, por eu ter gritado. E isso foi algo que me ensinou muito. Eu falo que muitas vezes a gente vai cavando tantos buracos na nossa vida, no caminho da nossa vida, e muitas vezes a gente vai retornar, a gente vai entender onde a gente estava. Nossa, eu estava aqui, parei aqui, eu preciso voltar. Preciso fazer o caminho de volta. E na hora que você vai fazer o caminho de volta, você tem que tampar muitos buracos. E às vezes esses buracos estão do tamanho de uma panela enorme A por cena causa é de grande. atitudes, que você teve que você não pensou, porque você resolveu muitas vezes algumas coisas no momento da raiva, né? Porque muitas vezes o orgulho reinou, né? Porque muitas vezes a impaciência falou mais alto, porque muitas vezes o seu eu, o seu egoísmo, né? O seu egocentrismo de você querer que as coisas fossem do seu jeito, a sua maneira, da sua forma, que fosse daquele jeito. Então, assim, acaba afastando relacionamentos. E a gente tem que fazer o caminho de volta. A gente precisa fazer o caminho de volta. E dentro do caminho de volta está o perdão. E aí é no perdão onde a gente precisa nos perdoar em primeiro lugar, né? Porque se o Senhor, se Jesus derramou o sangue dele na cruz para perdoar todas as pessoas, para perdoar todos, desde Adão até aquelas pessoas que ainda virão, né? Todos já estamos perdoados, né? Se Deus nos oferece esse perdão e a gente não aceita esse perdão para nós mesmos, é como se a gente se sentisse superior a Deus, né? Então, assim, a gente acaba querendo anular o sacrifício na cruz. E isso não é uma coisa assim real, né? Essa voz que às vezes vem e fica nos lembrando, nos acusando de coisas que aconteceram no passado, fica nos lembrando, nos culpando, fica nos fazendo nos tornar vítima das nossas atitudes, aquela falta de consciência que muitas vezes fica falando assim, ah, não, mas eu fiz isso porque ele fez isso, porque se ele não tivesse feito isso, não tinha acontecido isso. Então, assim, isso fica só criando justificativas. O meu marido fala assim que de repente a gente liga uma máquina da justificativa e essa máquina da justificativa fica criando várias coisas no seu pensamento, mas isso te tira a oportunidade de você aceitar o perdão ou de você liberar o perdão e você viver essa graça que é oferecida, né? Então, assim, nós precisamos olhar para o nosso caminho de volta e entender que dentro do processo vai ter o perdão. Dentro do processo precisa existir o perdão. A gente precisa aceitar para nós mesmos e liberar para o próximo. Vai, amiga. Não, e essa questão do perdão é uma coisa curiosa, porque assim, tem muita gente, a gente na verdade não entende assim a dimensão do perdão, né? Porque dependendo da situação, a pessoa pensa logo assim: eu não vou perdoar o fulano, isso que ele fez é imperdoável. Mas aí ele não entende que ele liberar perdão para aquela pessoa não significa que ele vai ser melhor amigo e que ele vai andar de mãos dadas, né? Óbvio que se a situação puder ser resolvida, é excelente, melhor. Mas eu vou falar, queria falar também dessa questão do perdão, que ela é fundamental na mudança, porque o perdão e o julgamento, eles andam muito juntos, né? A gente julga muito as outras pessoas, né? A gente julga, a gente tem enraizado esse hábito horrível de julgar. Quando a gente diz, ah, eu não julgo, julga, meu filho, você julga, não adianta. Você pode não externar, graças a Deus, mas você julga. E aí, aquele perdão mais difícil, eu acho que é o parental, né? Essa relação, que é o perdão que te liberta mesmo para você seguir o fluxo, para você seguir seu processo de mudança. Porque a gente, até quem tem uma família assim, de margarina, vamos dizer, passa por momentos difíceis que criam atritos entre pais e filhos, né? E muitas vezes a gente julga os nossos pais, e eu aprendi de uma forma muito
tapa na cara, assim, que você julga os seus pais exatamente naquele comportamento que você repete. E isso, no dia que eu ouvi isso, foi assim, ao mesmo tempo foi chocante, porque impacta, e foi libertador, porque aí eu entendi de fato o que era tudo que tinha aqui, sabe? Que ficava preso aqui, que ficava preso aqui, e que eu não entendia o porquê que eu não era aquela mãe que todo mundo achava que eu tinha que ser, né? O primeiro perdão, a gente tem que dar para si mesmo, né? Que não é fácil. O auto-perdão é uma coisa muito difícil, porque nós somos críticos ferrenhos de nós mesmos. Mas essa questão de você olhar para os seus pais com compaixão, com empatia, principalmente depois que você tem filhos, né? Porque a gente sempre se acha muito bom, a gente sempre se acha superior em todos os níveis, né? Porque isso aqui eu não vou fazer com meus filhos, isso aqui. E quando você se vê, querido, tem um balde de cuspe inteiro caindo na sua cabeça, né? Porque você faz exatamente as coisas que você disse que não ia fazer. Porque as coisas são perfeitas, as coisas de Deus, elas são perfeitas. Não adianta você fugir. Então, assim, você ter esse entendimento e você conseguir resolver isso, é assim, é o primeiro fardo que você tira. É a primeira coisa que você consegue até, né, jogar as costas para trás, que antes você não conseguia. Então, assim, para mim foi uma coisa muito importante essa questão do perdão. E essa questão de, por que buscar, né? Por que buscar essa mudança? Porque a partir do momento que você começa não, né? Que você faz mal para você e que você não tem mais um sentido nas coisas e que você fica tudo muito amarrado, parece que por mais que você faça as coisas não andam, as coisas não fluem. E aí você precisa parar, né? Você precisa parar, você precisa respirar, você precisa avaliar e perdoar. Perdoar é essencial nesse processo, né? E eu consegui ele. Você me ajudou muito nesse processo, né? Nessa liberação. E eu acho que é isso, né? Assim, com certeza daria para a gente adentrar em muitas outras searas, né? Esses assuntos de família, principalmente de criação de filhos, eles rendem muito. Mas, assim, essa questão da mudança era basicamente isso. Meu objetivo era que a gente trocasse mesmo as experiências e que a gente contasse, e que a gente conseguisse chegar nas pessoas, para as pessoas entenderem o porquê do eu preciso mudar, né? As pessoas entenderem o real sentido do eu preciso mudar. O eu preciso mudar não é você mudar quem você é, porque se você fizer isso, vai ser só um personagem. E os personagens, eles só vivem por temporadas, né? O personagem, ele só dura a duração de uma novela, a duração de um filme. O personagem, ele não vai adiante. O que vai adiante é o que está dentro, é a essência. Isso aí não muda. Mas a sua forma de se relacionar com o outro, a sua forma de se relacionar com você mesmo, isso você pode mudar. Isso você tem o controle, porque você pode passar por uma transformação que vai te gerar um bem-estar enorme e que você antes não fazia por pura teimosia, por pura vontade de dizer quem manda aqui sou eu, o corpo é meu, a cabeça é minha, sou eu que mando. E, na verdade, não é você que manda, meu bem. Uma hora ou outra você vai descobrir que não é você que manda. Como disse a Adri, se não for pelo amor, vai ser pela dor, mas você vai acabar descobrindo, entendeu? Se as meninas quiserem comentar alguma coisa... Eu vou falar aqui da Kátia. A Kátia falou assim que a maior dificuldade que ela tem é querer controlar o que ainda nem aconteceu e ela fica irritada ou ansiosa, mas tem lutado muito para mudar isso. Amiga, a Bíblia diz assim que não é para a gente ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Basta o seu dia o seu próprio mal. Então, assim, a gente não pode viver nem preso no passado, vivendo as coisas do passado. Não tem um filme do Kung Fu Panda que o mestre lá dele fala isso, que o presente é uma dádiva. Então, assim, a gente precisa realmente apreciar o presente. É um presente, né? Então, assim, não adianta a gente ficar vivendo de passado, a gente precisa usar o nosso passado para resolver
o nosso passado, o que aconteceu, usar as coisas que aconteceram no nosso passado como experiências de vida, que vai nos impulsionar a fazer coisas muito melhores, que vai nos impulsionar a fazer coisas que a gente não vai cair no mesmo erro novamente. Então, assim, que vai nos tornar mais experientes, mais sábios, mais conhecedores, né? E a gente também não pode viver aquilo que só a Deus pertence, que é o futuro. Então, não adianta você se preocupar com amanhã, porque você está perdendo o maior presente que você tem, que é o hoje. Então, muitas vezes, deixa de viver o hoje, né? Deixa de viver oferecendo neste momento para ficar vivendo algo que ainda nem aconteceu. Amiga, coloca nas mãos do Senhor, né? Coloca todo esse fardo, essa ansiedade, muitas vezes é o que te deixa irritado, nas mãos de Deus, porque é Ele que tem o controle. A Bíblia diz assim que a gente pode preparar os cavalos, mas quem que dá vitórias, mas quem que dá a vitória é o Senhor. Não é a gente. Então, às vezes, você vai planejar um monte de coisa para acontecer na sua vida de um jeito, e talvez isso vai acontecer de uma outra forma. E se você colocar nas mãos dele, você pode ter certeza que a outra forma vai acontecer melhor do que você esperava. E se não acontecer, você crê que você não estava no tempo certo para receber. O mais maravilhoso assim de conhecer o Deus, a paternidade de Deus, né, sobre as nossas vidas, de entender que Deus, né, é um pai completamente diferente do pai terreno que nós tivemos. E assim, o meu pai terreno é um pai maravilhoso, é um pai assim carinhoso, é um pai assim, sabe, é um homem assim de honra mesmo, é um homem assim que talvez não tiveram um pai como eu tive. Então, assim, da gente enxergar o Deus como esse um pai completamente amoroso, um pai maravilhoso, um pai que quer o nosso bem, um pai que nos ama de uma forma incondicional, independente do que a gente faz ou não, sabe? Ele vai continuar nos amando. E a gente enxerga esse pai dessa forma, a gente consegue entender que o que ele tem para nós é muito melhor. A gente vive numa segurança, numa tranquilidade muito grande na hora que a gente começa a conhecer o nosso Deus como pai. Nós somos chamados para sentar à mesa com Deus, para comer com ele, para ceiar com ele, não para ficar pegando as migalhas. Então, assim, a gente precisa conhecer a nossa identidade de filho, firmar a nossa identidade de filho, né, e viver realmente como filhos de Deus. A gente precisa crer que às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, se não todas as vezes, quem nos limita somos nós mesmos, o nosso pensamento, a nossa mente nos limita. E se você entender que o Deus que você tem é um Deus grandioso, é um Deus que não tem limitação nenhuma, é um Deus que quer que você rompa e faça muito mais do que Jesus fez aqui na Terra. Quando você tiver consciência disso, você vai conseguir romper, e você vai romper numa segurança, numa tranquilidade que o Senhor, que você, né, não... As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, como eles transbordam, como ela transborda, porque é tanta coisa que Deus coloca em você que não tem como você segurar só para você, que você transborda. Eu queria entrar só um minutinho, Natália, fugir completamente do assunto. Eu preciso mudar e entrar numa coisa que aconteceu comigo no início da pandemia. E eu sei que vai servir para muitas pessoas que estão aqui. Quando eu sempre fiz chá de mulheres, desde 2014, eu sempre recebia as mulheres da minha casa, eu cuidava das mulheres. A igreja que nós frequentávamos lá em Marília era uma igreja que trabalhava com discipulado 1 a 1. E a gente tinha isso de orar pela pessoa, de cuidar da pessoa, de acompanhar a pessoa, de evangelizar, de colocar a pessoa de frente mesmo, face a face com Deus. E quando a gente... E eu fazia isso já. Quando eu mudei para Palmas, eu mudei com esse mesmo propósito, né? De que eu já entendia que esse era o meu propósito. Eu entendia que isso era o que Deus tinha para minha vida. Isso me faz feliz. Isso me traz uma motivação quando eu recebo uma mensagem de uma pessoa que estava com um casamento completamente destruído, falando assim, Dri, o meu casamento foi restaurado, Dri, aquilo que você me aconselhou deu certo. Dri, isso me motiva a fazer cada vez mais, a orar cada vez mais, a estudar cada vez mais, a estar cada vez mais aqui. E quando nós mudamos para Palmas, né, a gente já tinha colocado em oração, já tinha 3 anos que a gente orava por isso. E nós mudamos aqui para Palmas, era realmente para trabalhar, para servir, né? Porque é voluntário.
num curso de Casados para Sempre, no Educação de Filhos, a Maneira de Deus, e eu continuar com o Chá de Mulheres, que eu chamo de GD Mulheres, que é o grupo de discipulado. E aí eu comecei a fazer o GD Mulheres aqui em Palmas, e aí todos os sábados a gente tinha um chá de mulheres, tudo, e eu sempre fiz, eu sempre gostei, a gente lia livros juntos, eu gosto de me relacionar com as mulheres, eu gosto de ouvir as experiências das outras mulheres, isso é uma coisa assim, que me motiva muito, me faz feliz, me faz muito feliz. Mas quando veio a pandemia, a gente estava para começar um curso de Casados para Sempre naquela semana. E aí a gente resolveu não começar, porque o meu esposo também tinha uma viagem programada e a gente não ia conseguir começar naquela semana e veio a pandemia. E aí eu sentia muito forte no meu coração de usar as redes sociais para falar de Deus, para fazer aquilo que eu fazia dentro da minha casa na rede social. E aí eu me sentia travada, eu me sentia completamente travada. E eu falava assim, não, na hora que eu fizer um curso de inteligência emocional, eu faço. Na hora que eu ler tal livro, eu falo. Não, e aí eu queria pegar e fazer publicar alguma coisa, e eu sempre escrevia, né, no story, sempre escrevia, sempre colocava lá, mas eu nunca aparecia, porque eu tinha vergonha. E eu ficava pensando assim, meu Deus, o que que vai acontecer? O que que a pessoa vai pensar? O que que vão falar? Será que vão me entender? E isso me consumia por dentro. Eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ler tal livro. E eu fui buscando isso, mas sempre fugindo daquilo que eu tinha no meu coração, daquilo que Deus tinha, sabe, que eu percebia que era uma coisa que Deus me incomodava, que era uma coisa que queimava o meu coração. Às vezes eu tinha a palavra pronta para falar e não tinha coragem de falar, me faltava coragem para falar. E aí eu fiz o método CIS e aí continuei do mesmo jeito. Quando chegou na pandemia, eu falei, é agora. É agora. E uma amiga minha, de Porto Nacional, falou assim, Dri, muitas mulheres daqui querem fazer, em Porto Nacional fica a 60 quilômetros da cidade que eu moro, muitas mulheres querem fazer o GD Mulheres e não podem por causa da distância. E muitas mulheres agora estão recuadas, estão dentro de casa, com toda a família, com as crianças, né? Então estão mais assim, passando. É um período desconhecido, ninguém conhecia, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo estava com medo. Ela falou assim: você não quer fazer o GD pelo Zoom online, por alguma plataforma? E eu falei, será? E aí eu falei, meu Deus. E ela, e assim, eu me senti, né? Eu falei, eu acho que é Deus isso, que tá me impulsionando. E usou essa amiga minha, Tarsila, para fazer isso. E eu falei, vamos começar com uma turma. 30 dias de oração pelo marido, porque o problema era conjugal que estava pegando, era marido e mulher no momento, né? No começo da pandemia. Os maridos e as mulheres estavam se pegando dentro de casa, não estavam conseguindo lidar um com o outro, e aí foi, vamos, 30 dias de oração pelo marido. E aí começamos o 30 dias de oração pelo marido. 2 dias depois nós já estávamos com 3 grupos, né? 32 mulheres fazendo o estudo. E eu falo que a oração era pelo marido, não o tratamento é para a mulher, porque a mulher acha, eu vou orar para mudar o meu marido, né? Não, filha, é lapada atrás de lapada, sabe? Então, assim, o Amiga, Espírito tá Santo quase pega a gente encerrando, de um viu? jeito. Tá Não quase sei se encerrando. encerra A mais. gente tem 1 minuto e. Acho que não encerra mais. Encerra, ele tá me avisando aqui, ó. 1 minuto e Beleza, 45. então eu vou falar. Eu vou falar para você que às vezes está aí, e muitas vezes tem algo que Deus tem colocado no seu coração e você não tem coragem de falar. Eu quero falar que o grupo que nós estamos hoje, ele tem quase 150 mulheres. 150 mulheres já passaram por esse grupo. 150 famílias que estão sendo transformadas, fora as outras meninas que saíram do grupo e começaram com outros grupos. Eu quero falar para você que está aí, que Deus coloca no seu coração, para você romper isso. Não importa o que o outro vai pensar sobre você. Não importa se o outro vai entender ou se não vai entender. Importa o que Deus coloca no seu coração. Você pode falar para 20 pessoas, para 30 pessoas, para 50, para 100, para 1000 pessoas. Se você alcançar o coração de uma pessoa, era essa pessoa que o Senhor queria alcançar e o seu propósito está feito. Então, o que eu tenho para falar é isso. Coloque o seu rosto aqui, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Deus fez isso na sua vida. Deus pode fazer muito mais na vida de outras pessoas. Se você ainda não sabe o seu propósito, saiba que o seu propósito é transbordar o que Deus tem feito na sua vida. É isso, amiga. Queria encerrar com essa palavra, porque eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem colocar o rosto aqui com medo do que o outro ia pensar. Eu demorei pra entender isso, viu, gente? Eu demorei pra entender que não é sobre a gente. Não é sobre tu, mulher. Não é sobre a gente. É muito maior do que a gente. Então,
assim, o que vão dizer, o que vão pensar, se vão dar credibilidade, se não vão, aquela pessoa que precisa vai valer para ela, entendeu? Então eu demorei muito, ainda, na verdade eu ainda processo isso e tá encerrando, eu queria agradecer a todos vocês, um beijo enorme e vamos fazer mais.